presença de todos na palestra Design, Sociedade e Comunicação, com a jornalista, curadora e crítica de design Adélia Borges. Eu vou passar nesse momento a palavra ao chefe de departamento, professor Tomás Barato, que vai fazer um pronunciamento. Por favor. Boa noite a todos. A gente fica muito feliz de ver esse auditório lotado. Acho muito importante, né, a presença. Agradecer a Adélia pelas palestras que a gente vai ter o prazer de ouvir. Acho que é muito importante também estar colocando que hoje tivemos a oportunidade de fazer um passeio aqui pelo nosso campus e a Adélia teve a oportunidade de visitar os nossos laboratórios, né, e conferiu a nossa produção, tanto dos TCCs, como dos projetos de extensão, dos coletivos e também das pesquisas. Então, o que a gente conversou muito rapidamente da necessidade de divulgação desses trabalhos por conta da qualidade, da alta qualidade que o nosso curso consegue produzir. Outra coisa que eu queria comentar em relação à discussão do nosso redesign, nosso projeto político-pedagógico. Também tivemos a oportunidade de conversar hoje à tarde e certamente estamos num caminho muito correto, talvez unificar o curso de design, não ter mais duas habilitações, design gráfico e design de produto, e ter uma abordagem mais geral, mais genérica, mais holística do nosso curso. Então, ouvimos também a opinião da Adélia a respeito dessa proposta e ela apontou um ótimo caminho em relação a essa unificação. Então, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer de novo a Adélia pela presença e passar, então, para o nosso diretor. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentamos a professora Adélia, agradecemos pela presença e certamente todos nós ganharemos esta noite, né, com as suas palavras. Cumprimentamos o chefe do departamento, o professor Tomás Barato, a vice-diretor, o professor Fernando Henriques, nosso coordenador de curso, o professor Cláudio Roberto Dória, e os demais professores aqui presentes, a Cássia, né, os demais presentes, aqui a Mônica, a Nabia, Pasquarelli, acho que eu esqueci alguém. Então, os demais professores são nomeados, se sintam nomeados, e, sobretudo, né, a presença de vocês, grande público aqui, os estudantes do curso de design dessa faculdade. O curso de design tem alcançado, mesmo e apesar de uma série de problemas, né, que nós sabemos que o país enfrenta, né, um deles é a falta de contratação de professores, né, isso é um fato, né, ninguém vai esconder isso. Então, funcionamos com alguns professores substitutos, então, mas é dos melhores, para não dizer o melhor, acho que é o melhor, né, o melhor curso de design do país, do mundo, da galáxia. Né, tem prova? Tem prova. Então, damos as boas-vindas, professor Adélia, e desejamos aqui que sinta bem a nossa faculdade aqui, e estaremos agora ouvindo a nossa fala aqui. Muito obrigado. E o currículo, a professora Mônica vai apresentar já, né, toda a extensa ação dela, né, como curadora, né, jornalista, crítica de design. É importante também que todos saibam da importância do trabalho da professora Mônica nos anos aí. Então, parabéns a todos que organizaram aí, professora Mônica, parabéns pela organização de toda a equipe de estudantes envolvidos na organização do evento. Então, parabéns a todos e bom evento. Eu agradeço a presença de todos os professores doutores que compõem a mesa, agradeço as palavras para a abertura e também tenho que agradecer que sem o apoio de toda essa equipe não seria possível fazer ações como essa que nós fazemos hoje. E aí incluindo os alunos que são fundamentais da graduação e da pós aí nessa proposta. Então eu vou pedir para os membros da mesa, por favor, retornarem aos seus lugares na plateia.
lugares na plateia para todos. Olha, tem umas cadeiras aqui. Talvez seja o caso de colocar para vocês aí. Bem, enquanto isso, eu quero... a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é falar da honra de receber a Adélia Borges aqui. E do prazer que a gente tem com um evento desse, ampliar a rede de conhecimento com todos aqui presentes, no sentido mais democrático do termo. Depois eu não vou me ater aqui a ler o currículo da Adélia. Além dele ser muito extenso, ela fez uma apresentação onde ela entremeia a questão toda do seu percurso com os exemplos do que ela produziu. Então vocês vão ver esse currículo aqui, sendo apresentado por ela mesma, que acho que ninguém melhor do que ela para apresentar. Eu só quero apenas apontar um parágrafo que eu escrevi sobre ela em um periódico científico há alguns anos atrás, quando tive a oportunidade de fazer uma entrevista com a Adélia. E eu falo o seguinte, e reafirmo hoje isso intensamente. Adélia Borges é uma pessoa plural, com amplitude de pensamento ímpar. Sabe observar, sabe olhar, sabe refletir e selecionar. Sua experiência na grande imprensa, somada à imprensa de esquerda e à imprensa alternativa, conferiu-lhe uma visão política e social para pensar no design. Ela tem a peculiaridade de entender, refletir, comunicar e exercer o design em sua essência maior, sem fronteiras e sem preconceitos, trafegando entre instituições, comunidades artesanais, o meio profissional, no caminho entre o erudito e o popular, entre os profissionais consagrados e os jovens profissionais, entre a academia e o mercado de trabalho, entre um pensamento e a ação. Adélia, a palavra é sua. Boa noite. Muito obrigada por suas palavras, Mônica. Eu acho que se apagar essa primeira fileira, esse fundo aqui, vai dar melhor visibilidade. Muito obrigada ao diretor, às vice-diretoras, chefe de departamento, todos os professores. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Como o Barata falou, eu tive a oportunidade de visitar hoje alguns dos laboratórios que vocês têm. Eu conheço muitas faculdades em 4 continentes. Eu já falei nos 5 continentes. Só não conheço faculdade na África, que é um continente do qual eu tenho me aproximado bastante. Mas eu posso dizer para vocês que eu já visitei muitas faculdades, muitas, e a Unesp não fica nada a dever a essas faculdades famosas que a gente vê e que são super comentadas. E eu achei os laboratórios muito interessantes e achei as pesquisas, o foco das pesquisas, eu achei realmente um foco, assim, focos muito bem definidos e muito pertinentes para a nossa realidade. Então, gente, vocês são sortudos de estarem aqui. Aproveitem, tirem o maior proveito possível dessa oportunidade. E aí eu queria saber daqui quem é que está na graduação, levanta a mão só para eu saber. Tem gente aqui do curso de artes, levanta a mão, arquitetura, comunicação, design. Quase 100% ou 100% dos alunos, muito bom. Então, o meu tema aqui
você comentou também, né, a questão das duas habilitações. Eu acho que os tempos em que o design, para mim, é algo que é sem fronteiras. É uma atividade totalmente multidisciplinar e para o exercício da profissão, mais do que outras atividades, essa transversalidade do conhecimento é essencial. Então, realmente, como eu comentei na reunião com vocês, eu acho que esse pensamento que está guiando vocês na eliminação das duas especializações em favor de um enfoque mais holístico, eu acho que realmente ele tem tudo a ver com os tempos contemporâneos, e ele é muito mais, expressa muito mais o que a gente está vivendo, e acho que vai seguramente preparar melhor os alunos para essa realidade que não é compartimentada, que não está dividida em departamentos estanques, e cada vez mais a vida é menos departamentalizada e a gente tem os vasos comunicantes, né, entre elas. Bom, o tema que eu vou abordar aqui hoje é o tema do design, sociedade e comunicação, como a Mônica já falou, e eu vou abordar esse tema tendo como fio condutor a minha trajetória, que acho que na hora em que a gente faz um depoimento assim, pessoal, é também uma forma da gente se colocar e ter um encontro maior, né? Então eu vou tratar aqui dessa questão de como comunicar o design, uma questão para a qual eu acho que é uma questão bastante importante, que é a questão do território e a questão da identidade, sustentabilidade, inovação, e no final a gente vai retomar um pouco os aspectos mais relativos à questão da comunicação, né? A minha formação é uma formação em comunicação. Eu sou formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA USP. Chego nessa área do design, até hoje dei uma entrevista para a Rádio Nesp, foi muito bom falar para um público em geral, né? Eu chego nessa área com olhos de quem está de fora, não os olhos de quem projeta, não com a visão de quem projeta, mas com a visão de quem vai usar, seja aquele produto, seja aquele sistema de gráfico, seja aquela embalagem, seja aquele ambiente, né? Então, desde o início, eu me coloquei nessa posição, que é a posição de quem está de fora, né? A posição da sociedade em relação a essa atividade. Então, digamos, se eu fosse falar de medicina, eu não estaria falando sob o ponto de vista de um médico, uma médica, mas sob o ponto de vista de como que essa atividade está sendo exercida e está sendo percebida pela sociedade, né? Então, comecei com tive um pouco de experiência em jornais diários, principalmente na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo. Também tive uma experiência relativamente bem intensa em jornalismo feminista, tanto em jornal impresso, um jornal chamado Mulherio, quanto depois indo para trabalhar na TV Cultura e fazendo um programa que era um pouco um olhar feminino sobre as coisas do mundo. E entrei mais diretamente nessa área do design como jornalista, dirigindo essa revista chamada Design Interiores, e eu fiz essa direção de 1987 a 1994. Quando eu falava para as pessoas, eu estou trabalhando numa revista sobre design. Mas como assim uma revista sobre design, se não existe design no Brasil? O que eu acho é que existia muito design. Hoje, designers dos anos 40, como um designer de móveis, como Joaquim Tenreiro, que foi o mestre do móvel moderno brasileiro, designers gráficos como Aloysio Magalhães, como Alexandre Wollner, como Rogério Duarte, aquele do cartaz, o Glauber Rocha, do Deus e o Diabo na Terra do Sol.
A gente já tinha uma longa, designers de imóveis como Sérgio Rodrigues, sobre quem eu escrevi um livro, como Jorge Zalzupin. A gente já tinha uma belíssima folha de serviços de designers brasileiros procurando uma linguagem brasileira, mas o que não existia era comunicação sobre eles. Então isso levava essas pessoas a falarem não existe, mas sim, existia. E essa revista se dedicou então a comunicar isso, colocar as pessoas em contato e contar tanto coisas dos pioneiros, daqueles primeiros profissionais, quanto dos profissionais que estavam em atuação nos anos que a revista existia, né? E aí a gente percebeu nessa revista que havia uma incompreensão muito grande, até relativa ao próprio termo design o quê, né? Hoje na entrevista à rádio, um jornalista, excelente jornalista, ele me perguntou o que é design, qual a diferença entre design e designer. Eu achei muito bom ele perguntar, porque isso mostra que essa informação ainda falta. Não é uma profissão, uma atividade, uma profissão difundida como outras profissões, e então há uma incompreensão da sociedade, tanto de quem contrata os designers, de quem vai poder contratar os designers, quanto de quem usa. E eu acho que há um problema muito grande, assim, que então, no senso comum, falta um discernimento sobre o que é um bom projeto de design, o que é um projeto mais ou menos, o que é um projeto ruim, né? A gente fala muito de bom design, do design, só falando das coisas maravilhosas que um designer pode fazer. Um designer pode fazer coisas muito ruins também, pode fazer coisas que pioram o mundo, que pioram a vida de quem usa aquele projeto. A Mônica estava falando hoje, se você faz uma sinalização uma sinalização num aeroporto mal feita, você tem consequências, vai gente perder o voo, vai ter consequências graves, né? A gente fala, um médico pode errar e pode matar, pode deixar um paciente morrer. No design, a coisa não é tão direta, mas é importante a gente falar disso e falar dessa falta de discernimento que a gente tem, né? Por causa dessa falta de discernimento, a partir do momento em que eu fiz essa revista, durante 7 anos, eu comecei a oferecer o meu trabalho como jornalista, bater na porta de várias empresas para falar assim, olha, eu gostaria de escrever reportagens sobre design. Então, por exemplo, revista Ícaro, da finada Varig, falar sobre a trajetória de um designer, o Rico Lins. Essa outra revista de bordo que eu escrevia, revista VIP Exame, na própria revista Exame, escrevi algumas reportagens, revista do Memorial da América Latina, enfim, uma série de revistas, até que eu falei, eu estava percebendo que um dos grandes problemas que o nosso design tem é o desconhecimento dos empresários, tanto das empresas privadas quanto do setor público, a respeito da competência e do escopo do trabalho de um designer, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim para mim, o que você faz? Era um empresário importante. Eu falei, eu escrevo sobre design, dirijo uma revista sobre design. Ele falou, lá em casa quem gosta de design é a minha esposa. Ela sempre está trocando a cortina, ela gosta de mudar o sofá. E, bom, alguma coisa está errada, né? Se é um empresário bem informado, bem formado. Então, bati na porta do jornal, um jornal lido justamente por empresários, e pude trabalhar durante 4 anos sendo editora de design da Gazeta Mercantil, e foi um período bem interessante.
falei agora há pouco do Rogério Duarte, essa é uma reportagem que eu fiz sobre ele, reportagens gerais, e eu tinha ali uma coluna sobre design que eu relacionava o cotidiano, meu cotidiano e o cotidiano que eu imaginava que pudesse ser dos leitores da revista, e fazia uma coluna então em tom bem pessoal e bem assim, tentando explicar através de exemplos em que se aplicava o bom design e o mau design. Até citei um exemplo de má sinalização na época que eu peguei autobahn e me perdi totalmente vindo para o interior e falei sobre essa coisa do mau design, falei bastante sobre essa questão do discernimento, que critérios que a gente pode ter para avaliar um projeto, uma seleção pequena, mas de uma parte dessas colunas se transformou nesse livro, que acabou sendo um livro adotado em algumas faculdades, também em outros países da América Latina, não só o nosso, né? Bom, eu tenho por conta desse conhecimento do design brasileiro, de viajar, de ver, e eu fui chamada para ser professora de História do Design na FAAP, lá em São Paulo, fiquei um bom período de tempo lá, e paralelamente à FAAP, dei cursos em algumas escolas, cursos livres, como Escola São Paulo, lá em São Paulo mesmo, escola do Instituto de Design do Dragão do Mar, no Ceará, Universidade Autônoma do México e o Centro de Formação e Pesquisa do SESC São Paulo, onde é a minha atividade mais recente como professora, né? Bom, nessa tentativa, né, de comunicar o design, aí surgiu por acaso o convite para eu fazer a curadoria de uma exposição. Hoje esse tema está um pouco na moda e como design virou também uma palavra empregada para um monte de coisa, né? Mas o que é uma curadoria? É selecionar, pesquisar um assunto, muitas vezes fazer o próprio argumento do que você quer mostrar e pesquisar e selecionar. É um pouco o que um jornalista sério faz. Ele pesquisa e então ele apresenta o resultado dessa pesquisa. Por exemplo, eu aqui pesquisei a questão da contribuição do Alexandre Wollner nos projetos de identidade visual no Brasil. Ou aqui pesquisei, entrevistei e fiz um bom levantamento sobre a atuação do Rogério Duarte em capas de livro, em cartazes de cinema e a atuação dele como um grande expoente visual do movimento do tropicalismo no Brasil. Eu poderia, em vez de apresentar isso numa página de jornal ou em algumas páginas de revista, eu vi que eu poderia apresentar isso dentro de um espaço, numa exposição. E foi desse modo que eu comecei a entrar numa nova mídia, entre aspas, né? Em vez da página, um espaço de um museu. É bem interessante porque o design está no nosso dia a dia, a gente está aqui num ambiente totalmente projetado por designers, por arquitetos também, mas por designers, e a gente está usando objetos de uso pessoal, a gente está sentado em cima de cadeiras projetadas, mas ele está tão dentro do cotidiano da gente que a gente não tem olhos para perceber, né? Eu estou falando isso do leigo, não estou falando do estudante, do professor. Então, quando a gente faz uma exposição sobre design, a gente provoca intencionalmente um estranhamento do olhar de quem vê. Então, se tem uma coisa que você tem sapato, você tem roupa, você tem máquina de lavar, enfim, cadeiras, bengalas, como a gente vê nessa exposição que eu fiz aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo, mas na hora que você põe esses projetos
nessa outra condição, o sapato fora do pé, mas numa exposição, você permite que as pessoas conheçam de novo aquilo e com isso possam apreender melhor, através de um novo olhar, isso. Nessa exposição que eu fiz, até foi uma exposição, você falou da visão holística, né? A exposição, ela tinha o nome, Design Brasileiro Hoje, Fronteiras. E a intenção de usar esse termo, fronteiras, foi mostrar que são muitas as fronteiras de atuação do designer. Então, eu incluo moda, incluo sapato, incluo máquina de lavar, incluo cartazes, incluo publicações, livros, etc, etc, etc. E são muitas as atividades, então não tem fronteiras, e a própria visão, eu mostrava aqui uma visão plural de vários designers em atividade naquele momento, com enfoques cada um muito diferentes, linguagens muito diferentes. E para abrir, então, tinha a parte de design gráfico, tinha a parte de design de produto, enfim. E para abrir a exposição, eu quis dar um elemento de choque logo no início e coloquei vassouras no início da exposição. Era para mostrar para as pessoas, abrir os olhos e falar assim, olha, aquela vassoura que você tem lá na sua casa, aquela coisa usada ali, uma coisa de limpeza, essa vassoura foi projetada e ela é um objeto de design, por isso. Então o design não está lá naquele objeto esquisito, como muitas vezes é o senso comum, aquela coisa caríssima, naquelas lojas impossíveis de entrar e de pagar, mas o design está no seu dia a dia, né? Então, fui passando a fazer várias exposições de design. Essa outra, aquela ali, foi no Museu de Arte Moderna, um museu de arte, que eu acho que é bem interessante a gente levar o design para dentro dos espaços da arte. Aqui já foi o Museu Oscar Niemeyer, o momento de abertura do Oscar Niemeyer, em que foi um museu aberto pelo governador do estado, naquele momento, que era o Jaime Lerner, que é um arquiteto e designer. E ele pediu uma exposição sobre cadeiras, e a gente fez um histórico da cadeira brasileira no século XX, e eu sempre tenho no meu DNA de curadora, uma visão não hierarquizada da cultura, em que você não tem uma cultura de primeira classe e uma cultura de segunda classe. Tem projetos de design bem feitos e projetos de design mal feitos. Eu selecionei aqui os que eu acho bem feitos. E eu pus aqui, eu misturei desde um Joaquim Tenreiro, que hoje uma cadeira dessa do Joaquim Tenreiro só existe na mão de colecionadores. Em leilões nos Estados Unidos foi vendida até por $500 mil uma cadeira do Joaquim Tenreiro. Até coloquei coisas de um designer do sertão, do Nordeste, seu Fernando Rodrigues, e que eu acho que foi um grande designer, e que, principalmente se a gente está falando de Brasil, a gente tem que se abrir para esse design pulsante. É o design espontâneo que a gente encontra, que é o design, como a Luísa Magalhães falava, o povo brasileiro tem na inventividade uma estratégia de sobrevivência. E esse é um exemplo do seu Fernando Rodrigues, que foi um dos incluídos nessa exposição. Enfim, também uma outra coisa que está no meu DNA como curadora é procurar um olhar mais amplo sobre o objeto, um olhar antropológico mesmo. Então, vendo o design como uma expressão cultural e como uma expressão social. Então, nesse caso, por exemplo, em vez de ser uma exposição só sobre cadeiras, foi uma exposição sobre o sentar. E aí a gente teve um painel de 60 metros de comprimento, falando sobre o sentar na sociedade contemporânea, dando exemplos, questionando até o que é o sentar, para que a gente senta. Então, aí, desde a sédia, a cadeira do Papa, até o pensador sentado numa pedra, e aí fui
fui discorrendo sobre esse artefato, a cadeira, desde um ponto de vista realmente que procura contemplar uma coisa de um olhar mais antropológico. Aqui tinha uma parte, até hoje eu vi miniaturas muito bonitas dos móveis no laboratório, e aqui era uma parte que a gente tinha dentro da exposição de miniaturas, né? E mostrava até que muita gente prescinde de cadeira para sentar, discutia, enfim. Bom, dentro dessa minha atuação como uma comunicadora do design, né, eu eu acho assim, né, quando eu comecei a fazer a revista, eu falava, mas não existe design no Brasil. E aí havia uma visão muito assim de valorizar só o que se fazia lá fora, de buscar referências lá fora, como se a gente fosse incapaz de gestar os nossos próprios caminhos, né? E eu sempre achei, assim, chegando nessa área, com essa visão de fora, falei, bom, gente, quais são as particularidades, né? Qual é a particularidade da identidade brasileira e como que ela se reflete, né? Então, em 1989, eu promovi um debate, até foi no Museu da Casa Brasileira, sobre design brasileiro e identidade. E a reação que houve naquele momento foi muito, assim, de desaprovação, né? Muita gente deu risada e falou, o que é design brasileiro? É o design com cocar? É o design do índio? Um desprezo bastante grande até pela nossa cultura material indígena. Ou assim, olha, para que você vai levantar esse assunto se é um assunto totalmente desimportante, né? Eu acho que a gente teve essa visão porque a gente teve uma formação, as escolas do design, elas foram muito marcadas pelo programa da primeira faculdade de design que a gente teve no Brasil, que foi a Escola Superior de Desenho Industrial, a ESG, no Rio, e a ESG copiou totalmente o seu programa, ficou aqui, ipsis literis, o programa de uma escola alemã, a escola de Ulm, e era uma escola de design funcionalista, que não levava em conta as particularidades culturais ou a região em que um design é feito, e com uma visão internacionalista, que o bom design ele é bom independente do tempo e do lugar. Então, um design não tem nada a ver com a cultura do país, não tem nada a ver com a cultura daquele lugar. Ele não precisa se preocupar com isso. Mas foi bem interessante, foi o debate, enfim, houve, né? E eu acho que não me arrependo nem um pouco de ter feito. E depois, por conta dessas exposições que eu fui fazendo, eu fui convidada para assumir a direção do Museu da Casa Brasileira. É um museu na Avenida Faria Lima, lá em São Paulo, pertencente à rede de museus do governo do estado, e ele é dedicado especificamente ao design e arquitetura. É o lugar que tem o prêmio de design mais importante do país, criado em 1986, Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. E quando eu assumi, eu falei, eu tenho que dizer, aqui eu vim, né? Por que eu estou aqui nesse museu? Uma casa muito imponente, né? Uma casa da elite, uma casa que tinha sido de um ex-prefeito de São Paulo, num bairro chique, no bairro dos Jardins. O que eu vou fazer aqui? Eu vou reforçar o design para a elite? Eu vou reforçar o design das lojas aqui da Avenida Europa, das lojas da Alameda Gabriel Monteiro da Silva? Ou eu vou refletir, procurar fazer com que nesse museu a gente discuta um pouco mais as questões atinentes ao país em que a gente vive, já que a gente tem até o nome desse país no próprio nome do museu, né? Então, a primeira exposição que eu fiz foi uma exposição em que eu dei visibilidade a um tema que me é muito caro,
que é o tema da colaboração entre designers e artesãos. Então, é uma exposição que mostrou um pouco de design têxtil, elaborado pelo designer, elaborado por várias comunidades artesãs de Minas Gerais, em projetos de colaboração com o designer Renato Imbroise. Então foi meio assim que um statement, quase que um manifesto. Falei, olha, eu vim para cá para fazer esse tipo de coisa, né? Para mostrar coisas da nossa realidade e fazer com que a gente possa refletir melhor sobre isso. Eu falei que esse tema me é muito caro e eu então procurei levá-lo para fora do Brasil também, nas exposições que eu faço em outros lugares, como essa exposição aqui em São Francisco, nos Estados Unidos. E também procurei ir atrás da gênese do objeto brasileiro. Por exemplo, o banquinho de sentar, ele é tão importante na nossa cultura, né? De onde vem essa importância? Como é que eram os bancos das sociedades pré-Cabral? Né? Então, foi em conjunto com uma arqueóloga, Cristiana Barreto, em que a gente foi atrás do banco na cultura tapajônica, na cultura marajoara, e mostramos a imensa diversidade aqui, as primeiras representações que a gente tem aqui na cultura marajoara, de pessoas sentadas sobre banquinhos, enfim. Então, uma investigação assim de várias formas em que a gente pode dizer que a gente tem uma reflexão, uma pergunta, um questionamento sobre a nossa identidade. E num país de dimensões continentais como o Brasil, está claro para a gente que a nossa identidade, ela se dá na diversidade. Os poetas, os escritores, com a sua capacidade de síntese, de dizer de uma forma bonita coisas que a gente leva muito tempo para tentar dizer, dizem isso melhor. E o nosso maravilhoso escritor João Guimarães Rosa, ele cunhou uma expressão que é um aparente paradoxo, que é puras misturas. É um paradoxo porque se é puro não pode ser misturado, e se é misturado não pode ser puro. E aí, então, essa exposição foi uma exposição que trabalhou essa questão das várias faces da nossa identidade. Esse é um carrinho usado feito por um vendedor de café em Salvador. E então foi uma exposição nesse prédio aqui, Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, um prédio muito bonito em que a gente começou com uma instalação usável de banquinhos indígenas, banquinhos de designers famosos e banquinhos de artesãos, ou banquinhos até que eu encontrei em lixões em São Paulo, ou em restos em construção, banquinhos de pedreiro. Fizemos essa instalação e fomos comparando a tradição, a inovação, no que diz respeito a essa questão da cultura material, aqui misturando já bastante a arte, né, misturando a expressão artística, misturando não só o recorte que em geral define mais o design, que é ter uma função de uso, mas muitas vezes a gente vê que a função simbólica é uma função tão importante quanto a função propriamente dita, né? Então aqui foram questionamentos, de novo trazendo o feito à mão, com o feito de outras formas. Então aqui a gente falou um pouquinho sobre essa questão da identidade, né? Eu acho que outro tema que, quando a gente está falando em design, falando em comunicação e design, é um tema que está na ordem do dia já há muito tempo
e sobre o qual a gente tem muito pouca literatura e é um tema dado a muitos estereótipos e muitas interpretações rasas e superficiais, é o tema da sustentabilidade. Eu procurei tratar desse tema em 1999, quando eu fiz uma exposição para o Itaú Cultural sobre a transformação do lixo em luxo, de restos de coisas, restos de vidro, restos de PET, restos de palha de milho, em objetos feitos pelos nossos designers, né? E até hoje encontrei um professor que viu essa exposição, itinerou por algumas cidades e inclusive foi para Penápolis. Quem? O Pasquarelli esteve na exposição em Penápolis, né? Bom, isso aqui foi em 99. Em 2010, eu fui chamada pelo Ministério da Indústria e Comércio e Ministério da Cultura para ser curadora da Bienal Brasileira de Design. Bienal Brasileira de Design, sempre com um tema mais assim, sem tema. Eu falei, olha, eu topo fazer desde que a gente possa se dedicar a um tema só na Bienal, que é o tema da inovação e da sustentabilidade. E aí houve uma pesquisa enorme, uma equipe de pesquisadores em todo o Brasil, e a gente fez uma tentativa grande, da equipe de pesquisadores participou a professora Mônica Moura, né, Mônica? Houve uma equipe que foi dividida por estados, a Mônica ficou com o estado de São Paulo todo, foi um prazer ter a pesquisa muito bem feita pela Mônica, indo atrás de... E o nosso desafio, né, Mônica, você lembra, que era aí a gente ir além dos estereótipos da palavra e mostrar que esse tema é muito complexo, né? Então, isso resultou numa exposição com 12 módulos, em que sempre assim eu gosto de, no começo das exposições, muitas vezes dar uma quebrada. Por exemplo, com a vassoura, no começo daquela exposição, que mostrava, olha, o design está até nas coisas mais corriqueiras, ou os banquinhos para sentar na exposição do Puras Misturas, e cada um escolheu o banquinho que achasse melhor. E a Bienal Brasileira de Design, a exposição principal, que se chamava Design, Inovação e Sustentabilidade, começava com uma coisa chamada Menos. Só menos. E aí falava como a gente tem que, como já diz o grande pesquisador disso, que é o Ezio Manzini, italiano, né, a gente tem que gerar uma nova sociedade em que a gente, em que o nível de consumo caia e a gente tenha menos coisas com maior durabilidade, com qualidade maior, que não se deteriorem, que não tenham uma obsolescência programada para daí a pouquinho para nos estimular. Então era menos matéria-prima também usada, você ter várias coisas, uma coisa com várias funções. Aí aqui a gente teve um módulo novas ou velhas atitudes, que a gente refletia sobre como uma ascensão econômica tinha deixado a gente por exemplo, usando garrafas PET em vez de usar as moringas. Então foi um questionamento amplo, o uso das matérias-primas naturais, a prata da casa, as matérias-primas locais. Então, desde uma fibra de banana até o algodão orgânico lá da Paraíba, as madeiras brasileiras. E tivemos já ouvi falar muito do laboratório de bambu aqui da Unesp, e um dos núcleos, esse é a prata da casa, a gente fez, um dos subnúcleos chamava de bambu, o boom do bambu, e mostrava alguns projetos feitos com bambu, os produtos que nos levam a uma economia de água e o gota a gota. Um outro núcleo que questionava a questão da mobilidade, o transporte coletivo, como que poderia se dar o transporte individual nas cidades de uma forma mais sustentável, mas sobretudo o reforço ao transporte coletivo.
da própria Bienal, retomamos a questão da matéria-prima, nessa exposição só sobre matérias-primas, a reinvenção da matéria artificial, aqui no caso garrafas PET, papelão, aqui foi até a imensa variedade de matérias-primas naturais brasileiras, né? Essa exposição foi no Museu Oscar Niemeyer. E dentro dessa ideia da comunicação, bom, nessas exposições todas, em geral tem misturado design gráfico, design de produto, embalagem, etc. E aqui a gente fez uma coisa que deu muito certo, que foi convidar alguns designers gráficos e fazer um concurso também com estudantes de Curitiba, onde foi realizada a Bienal, sobre cartazes para comunicar a sustentabilidade. E o mote que foi dado a eles era sustentabilidade, e eu com isso. Então convidamos designers e essa exposição foi levada para ficou em alguns parques públicos de Curitiba e foi realmente um ponto alto, eu acho, da Bienal e um ponto em que a gente tinha diretamente essa questão da comunicação, né? Bom, eu falei da sustentabilidade, inovação. Eu acho que quando a gente está falando de design, a gente está falando em inovação, obrigatoriamente, né? Acho que o designer brasileiro que mais nos ensinou sobre inovação até hoje foi o Santos Dumont. O Santos Dumont, ele foi um designer da virada do século. Hoje ele virou muita gente assim, quase que, até por ser overexposto, o nome de tantas ruas, de avenidas, de aeroporto, ficou uma figura um pouco apagada, mas ele foi um cara genial, que foi o criador do primeiro avião que voou por seus próprios, com autopropulsão, e que, isso 14 bis, e que depois fez um projeto que definiria a aviação desde então, que é o projeto do avião Demoiselle. E ele, publicou os arquivos dessa criação dele numa revista americana muito difundida naquele momento, a Popular Mechanics, e dentro de poucos anos já havia mais de 200 Demoiselles voando pelos ares, com um projeto, com um arquivo aberto que ele fez, né? Então, também quando eu entrei no Museu da Casa Brasileira, além dessa questão de abrir para essa vertente do design artesanal, convidei o designer Guto Lacasse, que é um fã do Santos Dumont, assim como eu, assim como um baurense notável, que é o Osiris Silva, que fazemos parte de um mesmo fã-clube do Santos Dumont, que nos reunimos de vez em quando, e mostrando o Santos Dumont como um verdadeiro designer que ele foi, e que trabalhou em cima das conquistas tecnológicas da época, com um verdadeiro sentido da inovação. Criou o hangar, desenhou chapéu, desenhou aviões, desenhou meios de esporte, né? Mas então, eu comentei essa questão do design sendo quase que um sinônimo de inovação. No design industrial, uma exposição que eu fiz, da qual eu me orgulho muito, é a exposição sobre essa dupla de designers, Bornancini e Petzold. Não sei se vocês já ouviram falar deles, mas eu quero saber se alguém conhece essa. Várias pessoas conhecem. Os talheres infantis Comer Brincando, né? Teve um autor, teve quem fez, e foram os dois, o Bornancini e Petzold, que estavam desde os anos 1960, sendo os grandes
pioneiros do design industrial brasileiro, por exemplo, nesse fogão Vale dos anos 60, e fizemos essa exposição para eles dentro do Museu Nacional de Brasília. Enfim, os grandes nomes daqueles que fazem coisas que estão nos acampamentos do sem terra, estão nas casas de classe média, estão nas classes de pessoas ricas, como garrafas térmicas, tesouras e etc. Fiz um livro sobre esse designer industrial Fernando Prado, um livro sobre o Jader Almeida, são dois designers que eu acho, da atualidade, os designers que melhor conjugam hoje a autoria e a produção em escala industrial. Mas quando a gente fala em inovação, eu acho que a gente está falando não só em inovação em processos, inovação em tecnologia, mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco no tipo de inovação que possa trazer benefícios para o maior número possível de pessoas. E nesse sentido é que eu acho que a gente pode falar, que surge a importância dessa aproximação entre design e artesanato, que são iniciativas que a gente vê espalhadas pelo país, marcadas pelo empreendedorismo e por esse componente muito forte da inovação social. E eu acho que países em desenvolvimento como o Brasil, nesses países, há uma importância, o feito à mão permanece muito importante, embora haja muito preconceito contra o feito à mão. E fiz muitas reportagens sobre isso, fiz aquela exposição que eu mostrei no Museu da Casa Brasileira, até que eu consegui editar um livro sobre essa aproximação. Eu tive a felicidade de conseguir fazer o livro não só em português, como uma edição em inglês também, e foi muito bem recebido, foi uma coisa que teve uma avaliação crítica, assim, que eu fiquei muito feliz com ela, e hoje eu defendo que o design, a gente pode falar de design industrial e falar em design artesanal. A gente poderia fazer uma palestra inteira só sobre esses dois conceitos. Agora, a própria sociedade, International Council of Industrial Design Societies, que é a sociedade dos designers, internacional dos designers industriais, admite já a reprodução artesanal como uma forma possível. Mudou, a UCSID mudou a sua definição e hoje define design como uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as características multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas em ciclos de vida completos. Portanto, o design é o fator central da humanização inovadora das tecnologias e fator crucial do intercâmbio cultural e econômico. Isso foi uma mudança, porque antes se falava, o próprio ICSID falava na reprodução industrial como uma condição sine qua non do design, né? E eu acho que, principalmente se a gente analisa esse setor do consumo de luxo, a gente vê no mercado internacional, a gente vê o atributo do feito à mão como um atributo que dá mais valor ao design, aos objetos. Acho que eu vou pular essa aqui, que é uma outra exposição que eu fiz no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, uma exposição sobre o artesanato brasileiro hoje, o design artesanal no Brasil hoje, né? E quero retomar aqui a questão de comunicar o design, né? Como jornalista, eu continuo hoje as oportunidades para escrever são muito mais limitadas. É bastante difícil encontrar espaço, né? Realmente eu bato na porta e tento abrir meus caminhos, mas as portas são bastante fechadas hoje, o que é uma pena, porque eu acho que
A gente já teve bons colunistas até de design no estado de São Paulo. O Cláudio Ferlaldo, um designer, escrevia na Folha de São Paulo, Mara Gama, e hoje a gente vê até uma cobertura maior hoje de arquitetura do que uma cobertura grande de artes na imprensa. E no ano de 2015 eu tive a alegria de colaborar numa revista chamada Bambu. Infelizmente, como várias outras revistas, ela fechou, a revista Arquidesign fechou, a revista Design Interiores que eu fazia fechou, já antes, já lá na década de 90, mas ao longo do ano de 2015, mensalmente eu consegui falar sobre coisas que eu vi aqui hoje com felicidade nos laboratórios, coisas relativas a isso. Por exemplo, essa coluna aqui foi falando do movimento de ocupação dos espaços públicos, dos equipamentos voltados para os espaços públicos, e vi com alegria o projeto de vocês para o Jardim Botânico. Então essa coluna falava disso. Essa aqui falava sobre a valorização das culturas ancestrais, das culturas indígenas. Aqui a esfera pública do design, novamente. Aqui uma coluna sobre os makers, esse movimento que está se difundindo demais. E essa coluna aqui sobre design e envelhecimento da população. E hoje também fiquei muito feliz de ver o enfoque das pesquisas no laboratório de ergonomia, as pesquisas ligadas a mal de Parkinson e idade, fazendo as pessoas se sentirem, experienciarem a vivência de um tremor que te dificulta o manuseio das coisas. Eu fiquei realmente bastante feliz, e aqui de novo mostrando, né, como a gente pode falar dessas questões por meio de produtos, ou a gente pode falar de design gráfico também, né? Eu que tenho bem mais de 60 anos, não me identifico com essa imagem. É uma imagem que eu encontro nos supermercados, nos shopping centers, falando da vaga que eu posso usar como o meu cartão de idosa. E aqui já é uma imagem bastante mais propositiva e que tem até essa conotação de ganho, que é mais, né? Não estamos perdendo, estamos ganhando aí alguma coisa. Minha última produção como jornalista foi essa série de documentários, 10 episódios, 25 minutos cada um, que passou no canal Curta, tratando desde Ronaldo Fraga, Guto Índio da Costa, Renato Ambroise, Antônio Bernardo. Está num streaming na Netflix, tem essa plataforma agora chamada Tamanduá, que é uma plataforma voltada para a produção audiovisual independente no Brasil. Está baratinho e acho que é uma tentativa de difundir, né, o design. E é uma atividade que eu faço com bastante determinação e tentando aproveitar o máximo de oportunidades que eu tiver, é comunicar o que se faz no Brasil e na América Latina fora daqui. É colocar o Brasil no mapa do cenário internacional do design. Eu tive uma sorte muito grande que logo em 1990, ainda faz bastante tempo, eu fui convidada para fazer parte do júri de um prêmio bem importante no Design Center Stuttgart, na Alemanha, junto com pessoas como o Achille Castiglione, um grande designer italiano, Ken Gecuan, enfim, pessoas. E desde então eu tenho participado de muitos júris no exterior, muitos júris no Brasil também, mas muitos júris no exterior. Atualmente faço parte do júri da Bienal de Design de Londres e do London Design Museum. Agora, é muito frequente que eu seja a única representante do Hemisfério Sul, o que dá uma solidão muito grande, dá uma responsabilidade muito grande, mas também uma solidão. E também
é muito difícil porque são ambientes muito masculinos, em geral, muito o white male, né, como se fala, o branco, o homem branco, do rico, né? E, por exemplo, em Stuttgart, desde primeiro aqui, em 1990, éramos 2 mulheres, a Lenka Bajilege, que era diretora da Bienal de Design de Ljubljana, na Eslovênia, e eu, junto com essas feras aí, e tentando erguer a voz, né? Falar de um outro ponto de vista, que eu acho que é um pouco a minha missão, assim, essa coisa de fazer com que a gente não mimetize as soluções dos outros países, que a gente não tenha vergonha de ser quem a gente é e que a gente encontre as nossas próprias soluções, né? E é o que eu tenho feito desde então. Então, escrevi sobre design brasileiro para jornal na Coreia, para revista italiana, para revista da África do Sul, e felizmente consegui plantar árvores, ter filho, neto, e escrever alguns livros. Dizem, né, tem esse ditado, árvores, filhos, livros, né, e consegui editar alguns livros, né. Bom, para terminar, assim, como será, né, eu acho que eu tenho 67 anos, digamos que eu vá até os 80 com bastante, bem atuante, como eu pretendo, mas não é muito tempo, né? Pouco mais de uma década aí, né? Onde concentrar energia? Quando a idade vem chegando, a gente vê que a gente precisa concentrar energia em coisas que a gente acha que valem a pena, né? E mais do que nunca o meu interesse é em design como agente